Bom, e a partir desse instante, o programa passa a ser conduzido pela Cláudia Brandão, com a competência que a caracteriza, com um quadro especialmente criado para ela, veja o prestígio da cidadã, chamado Palavra de Mulher. É contigo, Cláudia. Obrigada, professor Cinéas. Bom dia. E hoje a gente traz uma convidada mais que especial, é a doutora Sávia Normando, que tem um currículo inversamente proporcional à pouca idade, né? A Sávia é formada em medicina aqui no Piauí, depois fez 5 anos de residência médica em São Paulo, onde também cursou o mestrado e atualmente faz o doutorado. Além disso, ela passou por um estágio lá no Texas, nos Estados Unidos, sobre câncer de mama, e depois também fez um treinamento em Zurique, na Suíça, em câncer de pulmão. A doutora Sávia Normando é oncologista e atualmente trabalha em Teresina. Nós vamos conversar um pouco com ela sobre a evolução do câncer, prevenção e tratamento. Um assunto que interessa a todo mundo. Bom dia, Sávia. Bom dia. Agradeço Aliás, mais uma doutora vez... Sávia, né? Obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite, Cláudia, para a gente conversar um pouco de um assunto que é tão pertinente pela importância para toda a população, não resta dúvida. Vamos começar falando, então, dos fatores que predispõem ao surgimento da doença. Todo mundo se espanta com a grande quantidade de casos de câncer. Hoje é a segunda doença que mais mata no Brasil, só perde para as doenças cardiovasculares. E o que provoca tantos casos assim de câncer? A gente sabe que essa informação é extremamente pertinente, que hoje o câncer é a segunda causa de morte no mundo todo, perdendo só para a doença cardiovascular, mas a gente sabe que até 2020, provavelmente, essa será a primeira causa de morte no mundo. E não resta dúvida que é sabido também que 2/3 desses cânceres podiam ser evitados por alteração de hábito de vida, como não fumar, praticar exercício físico regularmente, se alimentar adequadamente de frutas, verduras, hortaliças, evitar um pouco mais a carne vermelha. Então, cerca de 2/3 dos cânceres que a gente tem ciência até a data atual são provocados por fatores de risco que poderiam ser evitados por uma instituição de um hábito de vida mais adequado. O álcool também é predisponente para Sim, o câncer, né? Não resta dúvida. Existem alguns tipos de cânceres que têm relação com o álcool no seu surgimento. Por isso também a instituição de consumo moderado de álcool em alguns casos. Há uma curiosidade entre muitas pessoas em saber qual a participação do fator genético ou do fator hereditário no surgimento da doença. Evidentemente, existem também evidências científicas que há algumas alterações genéticas já conhecidas em alguns tipos específicos de câncer, como o câncer de mama, mas, de uma maneira geral, o fator hereditário é mínimo em relação àqueles cânceres que a gente pode evitar com alteração de qualidade de vida, enfim, de hábitos de vida cotidiano. Por falar no câncer de mama, nós acompanhamos, eu acho que o mundo inteiro, o caso da atriz Angelina Jolie, que ela optou por fazer a mastectomia, ou seja, a retirada das mamas, porque ela fez um exame que mostrava uma predisposição genética, já que outros parentes de primeiro grau dela haviam apresentado isso. A senhora recomendaria que as pessoas fizessem isso também? Quem tem câncer de mama em primeiro grau na família também deve fazer esse rastreamento genético e uma medida mais radical, a mastectomia? Isso é sempre discutido com muita parcimônia e sempre discutido entre uma equipe multidisciplinar, o oncologista, o oncogeneticista e o colega mastologista, sobre o risco-benefício de submeter a paciente a um tratamento mais agressivo, mas que pode interferir na expectativa de vida daquela paciente. Existem alguns fatores específicos que são indicativos de testar a alteração genética já conhecida, como BRCA1 e BRCA2, no caso de parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama abaixo dos 50 anos, caso de câncer de ovário na família, caso de câncer de mama em homem na família também. Então, esses pacientes devem procurar uma informação adicional com o colega oncologista ou com o colega mastologista para se discutir a indicação de fazer, primeiramente, o teste
e o que fazer com o resultado do teste. Isso sempre tem que ser discutido sempre com muito bom senso. Não necessariamente a mulher precisa extrair as mamas só porque deu essa compatibilidade, né? Isso tem que ser discutido porque a retirada da mama implica em outras alterações associadas, se a paciente já tem prole constituída ou não, enfim, tem algumas alterações que acarretam... Colaterais, né? Perfeito, que precisam ser discutidas caso a caso, não resta dúvida. Então, o que é indicado, de maneira geral, para grande parte da população é fazer o exame preventivo, o autoexame de mama e a mamografia a partir dos 40 anos. Perfeito. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. E é bastante interessante você comentar sobre rastreamento, que a gente sabe que dos 5 tipos de cânceres que são mais prevalentes atualmente, existem 3 que são recomendados rastreamento precoce, ou seja, rastreamento precoce é igual a detectar uma doença mais precoce e aumentar a chance de cura, que são o câncer de mama, o câncer de colo de útero, naquelas pacientes acima de 30 anos, fazer Papa Nicolau regularmente ou até 3 anos após o início da atividade sexual. Se tiver 3 exames consecutivos negativos, isso pode até estender para 2 ou 3 anos de repetição do exame. E a colonoscopia, no caso de câncer de cólon, o câncer de intestino, recomendado se fazer a partir dos 50 anos, dando normal, repeti-lo com 10 anos. Então, a importância do rastreamento em 3 cânceres dos 5 mais prevalentes, isso é importante ser divulgado para a população de uma maneira geral, não resta dúvida. Qual a sua avaliação dessa medida que foi adotada pelo governo de aplicar a vacina do HPV nas meninas a partir dos 9 anos de idade? É mais uma prevenção que se tem. Evidentemente, o rastreamento pelo Papa Nicolau já é bem estabelecido há um tempo. A própria prevenção com o uso de preservativos, que a gente sabe que o câncer de colo de útero é associado à infecção pelo HPV. Então, são outras 2 práticas que não devem ser esquecidas em absoluto, em detrimento da vacinação, mas entra como mais um arsenal de prevenção para que a gente possa diminuir um câncer que é tão prevalente, sobretudo também nos estados, enfim, na sociedade geral, em desenvolvimento como é a nossa. Falando ainda em prevenção, doutora Sávia, nós falamos aqui na questão de uma alimentação saudável. Há pouco tempo, a Polícia Federal desencadeou a Operação Carne Fraca e o Brasil inteiro ficou com medo das carnes vermelhas, sobretudo das carnes processadas. Agora, independente de toda essa celeuma causada, os processados, os embutidos, já devem ser evitados naturalmente, não é isso? Sim. A evidência é que a diminuição do consumo, tanto de alimentos embutidos, enlatados, carne vermelha em excesso, pode diminuir a chance de ter algum câncer. E, pelo outro lado, paralelamente, aumentar sempre o consumo de frutas, pelo menos 5 frutas diferentes por dia, alimento com hortaliças, legumes, uma alimentação balanceada e adequada. Quanto mais natural possível, né? Perfeito. Agora vamos falar um pouco do tratamento. Felizmente, o que a gente tem observado é que os tratamentos têm evoluído bastante nessa área. Já dá para a gente pensar em cura ou, em alguns casos, de uma sobrevida convivendo com a doença como se fosse uma doença crônica? Sim. Nos últimos 20 anos, o que a gente observa é que cada vez mais, tanto o tratamento como até o próprio diagnóstico do câncer sofreu alterações que mudaram completamente o curso da oncologia no mundo. Em relação à cura, é interessante que cada vez mais a população geral tenha conhecimento do que é fator de risco modificável, como a gente já comentou anteriormente, de rastreamento, para que a gente consiga obter, com o diagnóstico precoce, cânceres no estágio menos avançado, mais precoces, em que a gente consegue, às vezes, até 80% de chance de cura nesses estádios mais precoces. E naqueles pacientes que já são diagnosticados com a doença mais avançada, também se vê muitas alterações, enfim, muitos novos estudos que mudaram completamente a sobrevida dos pacientes com qualidade de vida, sobretudo no que diz respeito à terapia alvo dirigida, em alguns tipos de mutações genéticas conhecidas, e a própria imunoterapia, no que se diz respeito aos tratamentos feito pelo oncologista clínico.
A imunoterapia, o próprio organismo defende o paciente, é isso? Isso, há um mecanismo de utilização do próprio sistema imunológico do paciente para combater aquela célula cancerígena. Que bom, então, que você nos traz notícias animadoras com relação à doença que durante tanto tempo assustou a população do mundo inteiro. Nós agradecemos a sua presença aqui, as informações que você traz para a gente, e o programa Feito em Casa se despede com um presente especial, o livro do professor Cineia Santos. Obrigada, gente. Teresina para Amadores. Uma rosa que você vai levar de lembrança como Obrigada. o carinho que a gente trata os nossos entrevistados, no caso, as entrevistadas. Muito obrigada, gentileza, e estou à disposição para qualquer esclarecimento eventual que possa ter no futuro. Um bom dia. Obrigada, doutora Sávia.